Se eu espirrar, é rinite, tá, irmãos? Não é Covid, não. Porque antigamente a gente espirrava, as pessoas falavam saúde. Hoje a gente espirra, as pessoas falam Covid. Está repreendido, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Isaías 40. Isaías capítulo 40. Vou ler um texto que ele é bem conhecido. O povo gosta de usar ele. Fala do culto de juventude, mas não é essa a ideia. Isaías capítulo 40, nós vamos ler o 29, o 30 e o 31. Quem pode ler para mim bem alto, por favor? Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, sedentos, Pai, por ouvir a sua voz. Senhor, esse é um momento muito importante, Senhor, para mim e certamente para os meus irmãos que estão aqui, porque até mesmo por isso viemos aqui essa noite, Senhor. Se não fosse algo importante, não estaríamos aqui. A Tua palavra para nós ela é importante, por isso nós não nos cansamos de ouvi-la, Senhor. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, atua nessa noite aqui de forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, atua nessa noite aqui de forma sobrenatural. Venha agir, venha tocar nas áreas que precisam ser tocadas na minha vida e na vida da Tua igreja. Espírito Santo, venha ministrar aos nossos corações a palavra que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, eu creio no Teu poder, Espírito Santo. Eu creio que o Senhor age nos nossos dias, assim como agiu nos dias dos discípulos de Jesus e dos discípulos. Deus, eu creio que o Senhor é como fogo que arde ainda no coração da igreja. O Senhor é a chama que não deixa se apagar. Nós te adoramos, buscamos o Senhor. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, revela, traz luz à Tua palavra, Senhor, para que possamos entender. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Essa palavra ela surgiu no meu coração de uma forma bem espontânea, bem engraçada. Vocês já perceberam que parece que nos últimos dias a gente tem medo de respirar? Parece que pela questão do Covid, parece que você está num ambiente público, dá um certo medo de respirar, né? Não sei se para todo mundo, né? Eu não me considero um cara tão neurótico assim, mas eu tenho vezes que eu me pego neurótico. E esses dias atrás eu estava com o Vitor. Nós sempre fazemos uma reunião de discipulado. Isso é algo meu e do Vitor há muito tempo. Um cuida do outro, isso há muito tempo. E nós fomos numa cafeteria, né? E aí, chegando nessa cafeteria, eu estava muito incomodado. Olhava para um lado, olhava para o outro. Eu me sentia incomodado de estar ali. E a cafeteria, uma cafeteria muito bonita, muito chique, né? Eu nunca tinha entrado, sempre tinha curiosidade de entrar lá, né? E aí, chegamos nessa cafeteria, só que ela era pequenininha. Um ambiente todo fechado. E era assim, era uma sala pequena, né? Um ambiente onde os clientes ficam, é um ambiente bem pequeno. E ali já tinha ali umas 3 mesas ocupadas, cada uma delas com pelo menos 3 pessoas cada uma. Mas eu e o Vitor, a gente chegou ali e eu falei assim, meu Deus, né? Eu sei que a gente tem fé, eu sei que a gente ama a Deus, a gente serve a Deus, eu sei que é Deus que guarda, irmãos, não adianta, é Deus que guarda, né? Eu falo para Kesley, né? A gente vê a Sofia, as coisas que a Sofia faz, eu falo assim, é Deus que guarda os bebês, as grávidas, os crentes, é Deus que guarda, porque, irmãos, é misericórdia, né?
eu ia falar outra coisa aqui, mas deixa quieto. Irmãos, e aí chegando lá eu estava incomodado porque nós pedimos um café e eu estava incomodado, irmãos, com a possibilidade de estar naquele lugar fechado, todo fechado, né? E olha que eu no meu consultório nem posso fazer isso, ficar sem minha máscara, né? E aí um monte de gente, um lugar assim, o lugar era muito bonito, muito gostoso, sabe? Um lugar chique mesmo, sabe? Tipo assim, padrão culto das irmãs, entendeu? Padrão culto das irmãs. E aí, irmãos, eu tava... Oi? Eu vou passar, irmã, vou passar. E aí eu só sei, irmãos, eu tava incomodado, e até o Vitor falou pra mim, você tá bem? Porque eu estava olhando para um lado assim, olhava para o outro, eu nem percebi o porquê, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, eu nem percebi o porquê que eu estava incomodado ali. Aí eu falei para o Vitor, eu parei um pouquinho, pensei, falei assim, cara, eu acho que é porque nós estamos num ambiente fechado, com um monte de gente do nosso lado. Primeiro que eu já estava um pouco desconfortável, porque quando eu converso com o Vitor, eu converso coisas, como é discipulado, a gente conversa coisas muito pessoais, muito particulares. Eu falo coisas do meu relacionamento com a Kézia, ele fala coisas da vida pessoal dele, e assim vai. E aí, primeiro que já tinha esse detalhe, e o outro que a gente estava sem a máscara, né? Eu falei pro Vitor, é porque a gente está sem a máscara, cara. Você acredita nisso? Beleza, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu achei que eu não era assim, eu sou pior do que eu achei que eu era, né? Mas, irmãos, vocês já perceberam que, não sei quando vocês já viram, dirigindo, andando pela cidade, tem gente com vidro fechado no carro e de máscara, sozinho lá dentro. Vocês já viram isso? Hoje mesmo vim pra cá e vi uns 2 ou 3 por aí, né? Então, aí eu fiquei pensando, falei, a gente está ficando com medo de respirar. Irmãos, quanto tempo vocês acham que eu ia trazer uns bombonzinhos da Cacau Show e ia fazer um quiz aqui também, pastor? Ó uma dorzinha aqui, ó. Uma dorzinha aqui, pastor. Aí... Irmãos, quanto tempo vocês acham que um ser humano fica sem respirar? Quem sabe dizer aí? Quem pode chutar para nós aí? Irmã Ana, a senhora sabe quanto tempo uma pessoa fica sem respirar, com o ar preso? Alguns minutos apenas, né? Irmã Marliene, vamos perguntar aqui, depois a gente joga. O que a senhora acha? A senhora é mulher de pastor, mulher de profeta, tem que ter o dom da vidência também, irmã. E aí, irmã? Quantos minutos a senhora acha? Como? 5 minutos? Segundos, ok. O irmão, você vai chamar do fundo, voz da experiência, né? Irmão, quanto tempo o senhor acha que uma pessoa fica sem respirar? 5 minutos? Uma pessoa que nem eu, assim, porte atlético, malhado, que faz atividade física constantemente, né? Mentira, irmãos, né? Uma pessoa comum, ela fica de 1 minuto a 2 minutos no máximo sem respirar. O atleta, irmãos, eu achei isso fantástico. O atleta, em média, um atleta comum, em média, ele fica 11 minutos sem respirar. Um atleta, por quê? Porque ele está condicionado fisicamente, então o organismo dele sabe aproveitar bem o oxigênio. A gente começar a fazer atividade física. Você viu de 2 minutos para 11? E aí nós temos uma brasileira que tem um recorde de ficar sem respirar. Ela fica 18 minutos e 32 segundos sem respirar. Eu não lembro o nome dela agora, irmãos. É muito tempo. E deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Sabia que mesmo se você falar assim, eu vou me matar, vou parar de respirar, tampa a boca e o nariz e fala assim, vou me matar, vou parar de respirar. Você pode perder a consciência, mas mesmo desmaiado, sem consciência, o seu organismo ele faz com que você volte a respirar. Sabia disso? E tem uma curiosidade. No curso de psicologia a gente tem uma matéria chamada tanatologia, que é o estudo da morte. E tem 2 características assim, encontrou um corpo na água. Ó, já dá para perguntar pro irmão mergulhador lá, hein? Encontrou um corpo na água. Alguém encontrou um corpo na água, nem sabe quem é ainda. Para saber se o camarada se afogou ou ele foi jogado dentro do rio, tem uma característica. Se ele se afogou,
Ele caiu na água, ficou preso, sei lá, em lugar, alguma coisa, perdeu a consciência. E lembra que eu falei que nós temos um impulso, né? O organismo ele volta a respirar sozinho. Então ele está dentro da água, ele vai tentar respirar, o que vai encher o pulmão dele? Água. E no pulmão dele fica algumas manchinhas roxas. Eu acho que é marca de patô, não lembro mais o nome da mancha, né? Mancha de patô, eu acho que é isso. E a pessoa que foi jogada na água para tentar falar que ele se afogou, ele não vai ter, obviamente, água onde? Nos pulmões, porque ele morreu em terra firme. Se ele deu um último fôlego de vida, ele puxou ar, então não tem, né? E por que o corpo afunda de quem morreu afogado? Porque, obviamente, o pulmão já está cheio de água. O camarada que foi jogado no rio, ele vai boiar, menos que alguém amarre dele ali uma pedra, alguma coisa que faça para o fundo. Mas, irmãos, o que isso tem a ver com a mensagem? Nada, irmãos, é só curiosidade. Mas é que eu queria dar um de Larison aqui, queria trazer uma curiosidade, irmãos, brincadeira. Irmãos, mas o fôlego de vida, talvez é uma das coisas mais importantes que há em nós, não é? Porque quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Ele não fez apenas, e aquele ser formado ali já começou a andar. A Bíblia diz que Deus formou o homem, só que para que aquele homem ganhasse vida, o que Deus fez? Soprou dentro dele o fôlego de vida. Então, a vida para nós ela é preciosa, porque sem o fôlego de vida não existimos. Não existimos. Por isso que existe lá o ventilador mecânico, irmãos. Não existe respirador mecânico, tá? Se a gente ouve na mídia aí, está respirando com a ajuda do respirador mecânico. Irmãos, respirador é seu pulmão, tá? Aquele aparelho ele ventila, ele joga o ar dentro do pulmão. Quem respira é o teu pulmão, é o processo de seus alvéolos pulmonares e assim por diante. Então, irmãos, até aparelho para te fazer respirar existe para não deixar faltar o ar onde? Nos pulmões. O ar é importante ou não é importante? É tão importante que você não aguenta minutos longe do ar. É tão importante, você pode ficar alguns dias sem comer, alguns dias sem beber água, alguns dias sem dormir, mas sem oxigênio, pouquíssimo tempo você sobrevive. Quem fica acima de 2 minutos, entre 2 minutos a 10 minutos, tem lesões gravíssimas no cérebro. Depois de 10 minutos, né, quem está em apneia, né, sem oxigênio, ele vai ter danos irreversíveis no cérebro, né? Lembrando que o atleta lá, ele só consegue isso porque o corpo dele já está acostumado. Então tem um lance de glóbulos vermelhos, tem um lance de espessura das artérias, assim por diante. Mas, irmãos, quem é que traz o fôlego de vida para nós? É Deus. E o texto que nós lemos em Isaías 40, versículo 29 diz: Ele fortalece o cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem vigor, ao que não tem mais ânimo, ao que não tem mais esse fôlego, esse ânimo, essa força para caminhar para frente. Na Bíblia nós temos 3 palavras para falar sobre esse ato que Deus soprou sobre nós. Nós temos a primeira palavra, que é Neshama, que é respiração. É o fato de entrar e sair ar dos seus pulmões. Esse esforço que o seu organismo faz para encher o pulmão e desencher o seu pulmão. Isso daí é o Neshama, é aquele ar que entra e sai. Nós temos o Ruá. O Ruá já é o espírito, porque não é só entrando e saindo ar dos seus pulmões. Quando Deus soprou, Ele fez entrar e sair, Ele fez a matéria, o corpo funcionar, uma bombinha que nós temos chamado pulmão funcionar. Só que Ele não só pôs em funcionamento, o que Ele nos tornou? Seres viventes. Ele deu a nós o seu ruá, o seu espírito. E é engraçado que as palavras Neshama e ruá no hebraico parece o som da respiração, né? É o som da respiração, assim como Yahvé. Yahvé também, que é o nome dado a Deus, né? A gente chama Deus, mas é uma palavra para eles
traduz quem é Deus, mas vocês sabem que o judeu ele não fala o nome de Deus propriamente. E o nome Yahvé também é um nome como se fosse um sussurro. É como se fosse um sussurro, um vento que sopra. E muitas vezes a gente vê a Bíblia traduzindo Deus como vento, né? Como sopro, como algo que sopra sobre a humanidade. Mas irmãos, eu queria trazer 3 pontos aqui. E essa palavra é uma palavra de fortalecimento sobre a vida da igreja. O primeiro ponto, eu queria falar de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o Neshama. E o homem passou a ser alma vivente. Alma ali é Nefesh. Essas são as poucas palavras que eu sei do hebraico, tá, irmãos? Porque tem que gastar, irmãos. Eu gastei todo o meu semestre de hebraico aqui com os irmãos, tá bom? Então Deus ele soprou sobre nós. Irmãos, quem somos nós sem a respiração da vida? O que somos nós sem a respiração da vida? Deus é quem nos torna seres viventes, compartilhando conosco a sua vida para nós. Irmãos, é fantástico. Como que o nosso pulmão entende que já está na hora de puxar o ar? Quando a gente acaba de nascer, sair da barriga da mãe. É como se o Espírito Santo ele apertasse o botãozinho do start ali, dessa é a partida da ignição, e ele funciona. Isso é o agir de Deus nas nossas vidas. É Deus fazendo eu e você funcionarmos. Irmãos, não tem como nós vivermos longe da presença de Deus, porque tudo que fazemos, todos os planos que fazemos, para que eles venham gerar frutos para a vida eterna, né, vamos colocar assim, ele precisa do start de Deus. Porque o homem comum, vamos colocar assim, o homem que não aceitou a Cristo, o homem comum, ainda o homem velha criatura, ele faz as coisas, faz porque Deus ele não deixa se escarnecer. A Bíblia diz que Deus criou o homem, né? Deus fez com que essa máquina aqui, o nosso corpo, funcionasse. Mas irmãos, quem é que dá o start na nossa vida? É Deus. Quem é que pode fazer a sua vida tomar um rumo? Somente Deus. O que pode colocar as coisas no lugar e em pleno funcionamento? É Deus. E Deus deu a nós, dele mesmo, saiu de Deus a semente da vida, saiu de Deus aquilo que precisamos para iniciar qualquer sonho e plano nosso. Nessa noite, Deus quer dar a você a energia que você precisa para alcançar os seus objetivos. Nessa noite, Deus quer dar a mim e a você todo esse fôlego que eu e você precisamos, o combustível necessário para atingirmos nossos planos. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Deus, Ele é interessado em nós. Deus, Ele nos ama. Eu não sei como está o seu coração, não sei como você veio aqui essa noite, mas eu quero dizer para vocês que é Deus quem dá o start, é Deus quem faz as coisas começarem a acontecer, é Deus que dá o pontapé inicial. Por mais que nós achamos que é o nosso plano, por mais que nós achamos que é a nossa força de vontade ou a nossa determinação, mas nós não podemos esquecer que Deus, Ele é um ser autônomo, independente, que governa o universo, infinito em poder, bondade, justiça, autoridade. Deus é tudo isso e muito mais. Na teologia a gente estuda, né, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Os incomunicáveis, Deus é eterno, Deus está presente em todos os lugares, Ele é onipotente, onipresente, Ele é eterno, como eu acabei de falar. Esses são os incomunicáveis. Ele não comunica e não divide essa glória com ninguém. E os comunicáveis? Ele é um Deus de amor, Ele é santo, Ele comunica isso com a gente. Ou seja, eu posso também amar? Posso, assim como Deus ama também. Ele comunica, Ele permite que nós tenhamos também, viu, Lácio? Quando você estudar isso em teologia lá, você vai ver isso daí, né?
Deus, ele perdoa, por isso nós podemos perdoar, né? E assim vai. Mas o que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, é que Deus é a fonte de energia inesgotável. Deus é a fonte de energia inesgotável. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês que deixa os cientistas intrigados. Para que o Sol funcione, para que o Sol pegue fogo, ele queima muitas e muitas toneladas do gás hélio para que ele pudesse funcionar. Só que, irmãos, é no processo químico do gás hélio que vai produzir o oxigênio, porque sem oxigênio não há fogo. Sabia que não há explosão no espaço? Aquele negócio das coisas explodirem é só em Star Wars, é só em filmes de hollywoodianos, não tem explosão no espaço. Vocês sabiam que para o foguete chegar no espaço, ele tem um negócio chamado combustível sólido, que é como se fosse uma pasta, e nessa pasta tem oxigênio, porque senão lá no espaço não ia conseguir pegar fogo. Então tem que dar um jeito de botar o oxigênio, para quando o trem explodir ali, tem oxigênio sobrando ali, nem que seja naquela composição química. E aí a perguntinha, voltando no Sol lá, a pergunta é, de onde o Sol tira tanto gás hélio? Quem que acende o Sol? Quem que mantém o Sol aceso? O Sol é uma fonte de calor e de combustão inesgotável. Agora, como que aquilo funciona? Porque, irmão, se gastou, de onde vai tirar de novo? Alguém tem que suprir de hélio de novo ali direito. Alguém tem que colocar um caninho e fazer o Sol ser abastecido de hélio. Quem que faz isso? Deus. É o mesmo Deus que faz o ar entrar no seu pulmão. É o mesmo Deus que abastece a sua vida. É o mesmo Deus que enche você e te dá a energia necessária para você atingir os seus planos. Você se encontra nessa noite como? Como que anda o seu vigor? Como anda a sua disposição? Como andam os seus planos? Irmãos, viver dificuldades e passar por turbulências, nós vamos sempre passar. Mas a palavra dele diz, é Ele que fortalece o cansado, é Ele que multiplica as forças ao que não tem vigor. O Deus que abastece o Sol constantemente com o gás hélio, Ele enche o seu pulmão também constantemente com o oxigênio. Para quê? Só para manter você vivo? Não, irmãos, porque Deus quer que você sonhe, porque Deus quer que você viva, porque Deus quer que você atinja os seus planos, os seus objetivos. Eu sempre falo isso, Deus é Pai, eu sou Pai, glória a Deus. Eu estava falando esses dias atrás com um amigo, ele falou assim, e aí Lucas, como é que está a paternidade? Eu falei, cara, ele é recém-casado, deve ter casado, sei lá, 1 ou 2 anos. Eu falei assim, cara, se você achou legal e bom ter casado, cara, imagina agora ser pai, é muito mais massa, viu, Larissa? Então assim, glória a Deus, né? Glória a Deus, irmãos, é bom, não é? Ter um filho, e é por isso que Deus nos mantém vivos, irmãos, porque Ele ama nos ter. Ele não só ama nos ter, mas Ele amou tanto, que até mesmo Ele precisou achar uma forma de aplacar a ira dEle, que vem da justiça dEle, para que não fôssemos consumidos. Ele ama tanto que Jesus se colocou entre mim e você, para receber toda a pancada da ira de Deus. Isso é uma ideia dentro da teologia, e não é só uma ideia, mas é o conceito de Jesus se colocando entre nós e Deus. É por isso que a lei não é suficiente para salvar ninguém. Imagina como se a ira de Deus fosse um raio destruidor, um raio mortífero. Falei certo, né? Mortífero, né? E Jesus é aquele que coloca entre eu e Deus, e Jesus recebe toda a ira de Deus. Porque se essa ira viesse sobre nós, irmãos, porque Deus é justo, Deus é santo, Ele não compactua com a mentira, com a maldade, com o pecado. Como que isso se deu? Como que isso deu certo? Porque Jesus, Ele se colocou em nosso lugar. Irmãos, quando a gente começa a estudar, por isso que eu falo, dá pra gente pôr a mão na cabeça dos irmãos aqui e fazer, pastor? Até dá.
Mas irmãos, é importante a gente ter teologia, porque quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vê como que a palavra de Deus ela é linda, ela é gostosa, ela é maravilhosa de se estudar. Mas voltando lá, porque eu não quero perder muito tempo falando disso, mas irmãos, você se encontra esgotado nessa noite, cansado, precisando de energia, precisando recarregar as baterias? Deixa eu falar para você, Deus é a fonte de oxigênio que você precisa para atingir tudo aquilo que você precisa. Amém? Segundo ponto, a outra palavrinha que eu falei lá é o Ruach, que é o próprio Espírito de Deus. A Bíblia fala que quando o homem morre, o corpo volta ao pó e o Espírito volta a quem? A Deus. Quem o deu? De quem que é o Espírito? O Espírito não nos pertence, irmãos. O Espírito não nos pertence. O Espírito pertence a quem? A Deus. Quem deu? Quem pega de volta? Deus. E é tão interessante que quando um corpo morre, quando uma pessoa morre, alguma coisa sai dele, irmãos, porque aquele corpo já não tem mais uma alma, nem um espírito dentro dele, mas aquele corpo ainda continua vivo. Sabiam disso? O corpo demora mais ou menos 72 horas para morrer. Por isso que ainda faz barba em defunto. Por isso que às vezes o camarada, eu não vou entrar em detalhes mais profundos aqui, mas o corpo continua funcionando. O rim demora algumas horas ainda para parar de funcionar. É por isso que quando tem lá a morte cerebral, ainda o corpo continua funcionando e ainda dá para se aproveitar órgãos da pessoa. Mas por quê? Porque ainda tem algo que manteve ele vivo. Isso aí é o Neshama. E o Ruach? O Ruach voltou para Deus. O Ruach voltou para Deus. É o Espírito, né? E o que é o Espírito, né? É Deus, ele nos dá a consciência, porque aquele corpo ele deixou de ser consciente, não é verdade? O que saiu daquele corpo? Por que aquele corpo não responde mais, não fala com ninguém, não conversa mais? Porque foi tirado dele a consciência, foi tirado dele a essência da vida, foi tirado dele aquilo que faz aquele corpo se tornar algo inteligível, que se comunica, que interage com as pessoas, né? Irmãos, só que o que eu quero dizer nessa noite? O nosso espírito, ele ainda nos pertence enquanto dentro de nós. Mas quando Deus fala assim, volta para mim, vai voltar, não vai estar mais dentro de mim. Então, por enquanto, eu ainda escolho as coisas que eu posso fazer e o que eu não quero fazer. Eu quero dizer para você que por mais que você escolha seus planos, as suas atitudes, consciência, vontade de fazer, por mais que você tenha planos, por mais que você tenha expectativas, por mais que você tenha atitudes na sua vida, né? Nós precisamos sempre lembrar que é Deus, pertence a Deus a nossa vida. Pertence a Deus, vai voltar para Ele. A essência que está em nós, que nos mantém vivos, pertence a Deus. Logo, nada do que temos é nosso. Nada do que nós temos nos pertence, nem sequer a vida, nem sequer o ar que entra e sai, nem sequer o meu espírito me pertence, porque ele volta para Deus. Quer dizer para você, a sua vida pertence a Deus. Deus é quem vai te dar força e energia necessária para você fazer as coisas. Esse foi o primeiro tópico. Segundo tópico, não se esqueça, a sua vida pertence a Ele. A semente da sua vida pertence a Ele, Ele é quem cuida. Por isso que nós não devemos estar preocupados com coisa alguma. Eu ministrei uma palavra sobre a minha esposa no aniversário dela. Mateus no capítulo 5. Capítulo 5? Capítulo 6? Deixa eu ver. Acho que é capítulo 5. Não, é o 6. Eu li depois do versículo 30, que Jesus fala assim: olha, não se preocupem com as coisas que vocês vão fazer. Aí Jesus fala assim, vamos achar só para não ficar perdido. Deixa eu marcar minha Bíblia aqui para não perder. Mateus capítulo 5 ou 6, deixa eu ver aqui, vou confirmar. É o 6 mesmo. Diz assim, né?
Vamos ver versículo 26. Não, 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o que com o corpo vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E aí ele continua, versículo 28. E porque se preocupam com o que vão vestir, observem os lírios do campo, as flores do campo, eles não trabalham, nem fiam, nem tecem. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Irmãos, é Deus quem cuida de nós. Por quê? De quem que é a minha vida? É dele. Então, Deus, eu vou ser um filho mimado. Eu falo assim, Deus, cuida da minha vida, o Senhor me deu a vida. Só que difícil é a gente fazer isso. Deus é doido, vou colocar assim, né, irmãos? Deus me perdoe por fazer. Mas Deus é doido para que a gente entregue a nossa vida na mão dele para ele cuidar, irmãos. O problema é que a gente quer cuidar dela sozinho. Deus é doido para conduzir essa igreja, mas a gente acaba querendo fazer do nosso jeito. Estou falando que não haja a presença de Deus, me entendam. Estou falando que nós, seres humanos, queremos fazer as coisas à frente de Deus. É isso que eu estou falando, tá, irmãos? Não estou falando nada do pastor Gaudilei, nem de mim, nem de nenhum ministério, né? Mas estou falando que nós, seres humanos, temos o jeitinho de querer assumir a frente de Deus. Irmãos, seria perfeito se nós simplesmente confiássemos e deixássemos Deus trabalhar. Não estou dizendo que você não vai mais procurar emprego, não estou dizendo mais que você não vai cozinhar, não estou dizendo que você não vai mais comprar roupa, não estou dizendo mais que você não vai, sei lá o que. Irmãos, temos que fazer isso faz parte da vida. Deus nos dá a condição para todas as coisas. Mas o que eu quero falar é que a nossa preocupação não tem que ser essas coisas. A nossa preocupação tem que ser o quê? A minha vida é dele? Também, Senhor, minha vida está nas suas mãos. Eu vou trabalhar aqui na terra porque eu tenho que trabalhar. Mas, Senhor, o Senhor vale mais para mim do que o meu trabalho. Senhor, o Senhor vale mais para mim do que a minha esposa, do que o meu time de futebol, mais do que o oxigênio que eu respiro. O Senhor vale mais do que isso. Eu tenho uma canção minha que eu canto isso, né? Eu canto, a letra diz assim: Tu és tudo para mim, mais que o ar que eu respiro, é o pulsar no meu coração, és a vida em mim. A letra da música, a música chama-se És a vida em mim, né? Irmãos, a verdade é essa: Deus é mais importante do que o pulsar do nosso coração. Porque por mais que o meu coração parasse de bater, se Deus quisesse continuasse vivo sem coração batendo, Ele poderia fazer. Pela ciência isso não existe, mas para Deus existe. Porque de quem que é a semente da vida? É dele. Então deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus cuidar da sua vida. Nessa noite Deus quer guiar os seus passos, para que você não pise em falso, para que você não se machuque. A nossa vida é dele. Deus não quer que você se machuque. Deus não quer que você pise em falso. Deus não quer que você quebre uma perna. Deus não quer que você se machuque na vida. É claro, estou usando expressões, fazendo uma alegoria. Deus não quer que você ande por caminhos errados. Deus não quer que você se mate de trabalhar desnecessariamente ou sem um propósito. Deus não quer que você perca a sua vida. Pelo contrário, Deus é que dá ela para você. Agora a grande questão é que você e eu precisamos confiar em Deus e deixar que Ele guie a nossa vida. Amém? Amém? Amém. E por último, a terceira palavrinha que nós vemos na Bíblia já é uma palavrinha grega chamada pneuma, né? Vem daí o nome pneu, né? Ou então pneumáticos, se você for no Paraguai trocar pneu, né? Pneumáticos. Você já foi no Paraguai lá, se trocar pneu? Você não sabe o que você está perdendo, cara. Vamos ler comigo Isaías capítulo 55, irmãos. Esse eu quero ler o capítulo todo, meus irmãos, porque esse bateu forte no coração, hein? Isaías 55. Eu quero ler a palavra de Deus para você. É a palavra de Deus para você. Ele diz assim:
Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham, comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque vocês, e aí ele pergunta, por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Mas Deus, eu gasto meu dinheiro com pão. Mas Deus, eu gasto meu dinheiro com aquilo que me satisfaz. Deus não está falando de pão físico aqui. Qual que é o alimento que nos mantém irmãos? É Ele, é a palavra dele. O que satisfaz o homem plenamente? Não é aquilo que o dinheiro pode comprar. Isso que o texto está falando aqui. Por isso que você não precisa de dinheiro para ter as coisas dele. Continua. Ouça com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Versículo 3: deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Está falando de Jesus aqui, é um texto messiânico. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus, o Santo de Israel, porque este o glorificou. Versículo 6: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Deixa eu só fazer um paralelo aqui. Do versículo 4, o versículo 5, ele faz uma pausa na palavra de Deus e o próprio Deus se dirige ao escolhido dele, o Messias. Dentro da poesia judaica, essa pessoa aqui é a pessoa colocada em evidência. É ela que vai te dar a comida que você não precisa pagar. É ela que vai te dar o alimento que você não precisa pagar, a satisfação que você não precisa comprar. Quem que é? O Messias, o enviado do próprio Deus. Versículo 6: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho mau, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Versículo 8: porque os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os seus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Versículo 10: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus, para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra, a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e o pão ao que come. Quem que dá a semente ao semeador? Quem que é o que dá o pão? É Deus. 11: assim também, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará muito mais a que designei. Versículo 12: vocês sairão com alegria, Igreja Batista Itatiaia, e em paz serão guiados. Aos montes e às colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Nessa noite Deus quer encher você com algo novo. Venham a mim, se encham de mim, é o que o Senhor diz. Venham a mim, comam o que você não pode comprar, porque o dinheiro de vocês não podem comprar o que eu tenho para dar para vocês. Se satisfaçam naquilo que o dinheiro de vocês jamais poderia pagar. Ou seja, nós seres humanos jamais poderíamos comprar aquilo que Deus pode nos dar, mas Ele nos dá com
fartura. Aleluia. Através de quem? O seu Filho amado. E nós andaremos e seguiremos andando pelos montes, pelos vales e campinas, dizendo que o nosso Deus é aquele que veio ao nosso encontro. O nosso eterno é aquele que nos enche com a vida que jamais poderíamos comprar. Amém. Com a vida que jamais poderíamos correr atrás. É Deus que nos enche. E é Deus que enche o vazio das nossas almas. É Deus que enche o nosso coração angustiado, viu? É Deus que enche a nossa alma. É Deus que enche a nossa mente. E nessa noite o Senhor diz para nós: venham a mim, porque eu sou a fonte da sua vida. Eu tenho tudo o que vocês precisam. E em mim, e só em mim, vocês podem ser completamente preenchidos. Aleluia. Amém? Irmãos, essa é uma palavra profética de Deus para nós. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Eu me sinto honrado de estar aqui essa noite, porque essa palavra veio para todos nós aqui. Essa palavra não é para o irmão que não veio, como a gente gosta de fazer às vezes, né? Que pena que a Débora não veio, né? Será para a Débora, né? Não, irmãos, essa palavra é para nós, mas é para a Débora também, em nome de Jesus, né? Irmãos, Deus, Ele está soprando sobre nós um fôlego novo, mas quem tem que respirar nele somos nós. Quem tem que buscar nele, nós. Ele já deu todo o estoque necessário de bênçãos infindáveis, promessas infalíveis, mas a palavra de Deus para nós é: respire nele e deixe ele respirar em você. Amém? Seja cheio de Deus. Seja cheia de Deus, porque é Deus quem renova as nossas forças. Amém. Amém? Viu, Marlene? Deus que renova as suas forças, viu? Não sei não, eu acho que deve ser difícil ser mulher de pastor, hein? Oi? Depois você bate um papo com ela lá. Viu? Irmão Sebastião, é Deus que te mantém vivo, viu? Fortalece você, viu? Amém, casal? Aleluia. Mano, a senhora só está viva, não foi porque o Covid não te matou. O Covid não tem poder nenhum, irmão. Você está viva porque Deus quis que ficasse viva, viu? Irmã Cedília Maravilha, Cecília, você sabe, mulher cheia de Deus, hein? Glória a Deus. Não vou nem falar para o pastor que ele já sabe. O pastor está num nível maior que o meu ainda, ele está tete a tete com Deus ali, né? Estou aprendendo com ele, irmãos, estou aprendendo com eles. Vamos orar? Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar.